Muito obrigado, muito obrigado. Este vídeo é para esclarecer as pessoas que enviaram mensagens perguntando, tinha dúvida. É que o assunto karma e assunto crise é bastante extenso, tem muitos detalhes, pormenores, questões particulares, né, detalhezinhos. Então fica difícil abordar todas as nuances, né, tudo que envolve. O primeiro passo é a coisa mais importante. Sem o primeiro passo, você não dá o segundo. E o primeiro passo que determina a direção dos demais passos. Se o primeiro passo estiver errado, tudo vai sair errado, né? E uma das maiores dificuldades das pessoas diante de uma situação de crise, de situação desconfortável, é ficar paralisado, né? Não saber o que fazer, fica sem ação. Ou sai correndo, né? Faz qualquer coisa, e aí é besteira. Então, a primeira coisa é entender o que é crise, tem que saber administrar a crise. Primeiro passo para enfrentar e superar a crise. Crise é kiki no japonês. Ki do perigo, do medo e ki da chance e oportunidade. Então, primeira coisa é administrar o ki, aqui, o primeiro ki do perigo. Perigo, do medo, da ameaça. Mas tem que entender o que é isso. O perigo não é o efeito da crise, né? Tem que entender isso. Administrar uma coisa é comandar, é controlar, é você estar no comando. Significa que não pode ficar paralisado diante de uma crise. Para você controlar, comandar, você tem que estar ativo. Mas estar ativo não é sair correndo, né? Não é afobar, fazer qualquer coisa, agarrar a primeira coisa, a primeira oportunidade, a primeira pessoa que estender a mão. Isso é um dos grandes erros que as pessoas cometem. Não faça isso. Primeiro, tente entender a situação. Para comandar, então, é preciso entender, conhecer o que é crise. Crise é desmoronamento do karma negativo, individual ou coletivo. Desmoronamento é quando chegou ao ponto de saturação. Tem a desintegração, né? A dificuldade, por exemplo, é uma desintegração de um karma negativo. Dificuldade, mas se você não resgata a dívida naquela dificuldade, ela acumula, uma hora chega no ponto de saturação e acaba se manifestando como crise. Mas de qualquer modo, crise não é punição, castigo, né? A mente do universo manifesta sempre o amor, a vida, a sabedoria, ou seja, o bem, a justiça, o progresso. Então, o ki do perigo não é ki só para causar dano a você, é para dar uma oportunidade. Crise é oportunidade para aprender a manifestar a perfeição do Filho de Deus. É para manifestar o progresso. Para manifestar o progresso é uma oportunidade. Que então é uma oportunidade para melhorar. Manifestar a perfeição significa ser uma pessoa melhor, para você melhorar. Para melhorar, precisamos mudar, modificar a nossa forma de pensar e agir. O Einstein que dizia, né, estupidez é esperar resultado diferente fazendo da mesma forma, né, fazendo a mesma coisa. Não vai poder ter resultado diferente. Então, crise é oportunidade para melhorar. Resumindo, crise é oportunidade para melhorar. Para melhorar é preciso mudar a forma de pensar e forma de agir. Para melhorar é preciso mudar a forma de pensar e agir. Então, antes de agir, muda, né? E mudar significa enfrentar o medo,
o perigo, a ameaça. Toda mudança traz incerteza, desconforto. Então você tem que estar preparado para isso. Você tem que enfrentar o medo, o perigo e a ameaça. Então, essa é a forma de encarar, né, te preparar para dar o primeiro passo. O que é karma negativo? Né? Crise é desintegração do karma, né? Ou desmoronamento do karma negativo. Karma é acúmulo das vibrações, dos atos e ou pensamentos negativos do passado. É que fica aguardando uma condição, oportunidade para manifestar, e quando manifestar, ela desintegra. Então, é uma causa que está aqui, foi plantado, semeado, que só está esperando uma condição, uma oportunidade para manifestar. Quando encontrar a condição, ela vai se manifestar como um formato de crise. O tipo de karma negativo, então, pode ser do ato ou do pensamento. Atos, karma negativo significa atos negativos praticados, né? E ou, né, pode ser os dois, pode ser do ato e do pensamento, ou pode ser só do ato ou só do pensamento. Né? E isso é um ponto muito importante que as pessoas não se dão conta. E aí fica tentando achar alguma coisa que fez de errado. Se não pode ser só do pensamento, significa que não fez nada errado. Então, você pode ser uma pessoa boa e acumular karma negativo por causa do pensamento negativo. Pessoa boa significa não praticou nenhum ato negativo. Ou, né, você não precisa ter praticado ato negativo para acumular karma negativo, porque pode acumular através do pensamento. Você não fez nada de errado, mas pensou de forma errada. Você pode ser uma pessoa boa, não pensar nada de ruim contra alguém, com outra pessoa. Você é uma pessoa boa, não pensar nada de ruim contra alguma pessoa, mas mesmo assim pode acumular karma negativo por causa do pensamento negativo contra você mesmo. Você deseja coisa ruim para você mesmo. Né? Vou mostrar pelo exemplo que fica mais fácil. Por exemplo, se você pensa, eu sou fraca de nascença, eu sou burro, eu sou fraco de memória, eu sempre erro, eu nasci pobre, vou continuar pobre, eu não presto, eu não sei fazer nada direito, não tenho talento, não tenho habilidade, não sou capaz. Isso é plantar semente negativa, isso é karma negativa do pensamento. Você é uma pessoa boa, você não pensa nada ruim contra ninguém, mas você planta semente negativa para você próprio. Acumula karma negativo por causa do pensamento negativo contra você mesmo. Essa é uma questão bastante delicada, né? Não vou nem abordar nesse vídeo porque é muito extenso. Primeiro passo para enfrentar, esperar a crise. Regra, né? Tem que entender a regra do jogo. A lei da compensação exige o pagamento da dívida, ou seja, do karma negativo. Pagamento é feito por meio de experiência, né? Que é a crise, e admissão dos erros cometidos e arrependimento. Erro ou pensamento, né? Não importa que seja. A causa e você se arrepender. Se houver o pagamento, se tiver o entendimento, o arrependimento, o karma, há o pagamento, né, do karma, da dívida e o karma desintegra, ou seja, a crise desaparece. Quando não teve o pagamento da dívida, karma persiste, acumula e transmigra, muda de forma. Que é o caso, por exemplo, de um karma que se manifesta como doença. Doença é um efeito, né? O efeito pode ser curado, tá? Por através de remédio ou recurso de medicina. Você
conserta o erro, o efeito, né? O resultado, o efeito da causa, mas a causa continua. Então não houve o pagamento, ela vai acumular e transmigrar, ou seja, vai apresentar de outra forma, vai mudar até para outra doença, pode ser até mesmo a doença, né? Mais forte, mas pode ser até outra forma de doença. Então tem a tendência de acumular, né? Se não tiver o pagamento, tem a tendência de acumular como espiral crescente até o ponto de saturação, porque senão vai acumulando, 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 né? Não vai ter limite. Vai ser um sofrimento sem fim. Para isso não acontecer, né? Então, há o desmoronamento. Então, o primeiro passo para superar, enfrentar e superar a crise é exatamente aqui, não deixar acumular. Né? Não deixa acumular. Se aparece uma dificuldade, uma crise, alguma coisa, tenta resolver. E além de resolver, além de pagar, semeie karmas positivos, semeie virtudes em palavras e atos. Enfrentar a crise, então, é pagar o que tem que pagar, na vida, a dívida real, tá, inclusive. Assumir, né, o que tem que assumir a responsabilidade, né, assumir a culpa, se for o caso, fazer o que precisa ser feito para pagar a dívida, para desintegrar o karma. Mas, né, assumir não é se punir, tá? Tipo, eu sou culpado de tudo, sou imprestável, sempre faço errado. Não é isso. Isso é se punir. Você não é culpado de tudo. Não existe devedor sem credor, né? Não existe credor sem devedor. Se existe um devedor, existe um credor. Se existe um credor, existe um devedor. Ou seja, se é um problema que envolve duas partes, é um karma comum aos dois. Então não existe o totalmente culpado, 100%, né, nesse caso. Então, não se pune demais, né? Tem gente que se pune, né? Eu sou culpado de tudo. Não, calma, nem sempre é. Também tem que considerar a questão do agente, né? Que é o que faz para o outro retorna por você, por intermédio de um agente, que é o causador. Mas como eu tenho que sofrer, né? Alguém tem que praticar um ato, então você tem que entender. Se você entender, você não vai nutrir raiva, né, contra aquela pessoa. Então isso vai evitar que você acumule a dívida, né, ou botar lenha na fogueira. Isso é fundamental. Então, o primeiro passo é tomar essas providências. Crise econômica. Né? A crise econômica é fruto do karma coletivo, né? Do pensamento coletivo ou ato coletivo, pensamento de um país, né? Das pessoas que vivem no país, a somatória dos pensamentos e somatória dos atos praticados. Então, não é fruto do seu karma negativo individual, né? Crise econômica, como o Brasil, né? O Brasil passa por milhões milhões não, mas, né, eu pelo menos já passei, sei lá, cada 5 anos pelo menos tem crise econômica nesse país, né? Passei por diversas crises econômicas. Não é fruto do meu karma negativo individual. Claro, tem uma parcela pequenininha, claro, mas eu tenho, mas não é minha, né, total. Né? É fruto do karma ou pensamento coletivo. Senão tem gente que acontece uma crise econômica, está envolvido e fica procurando o que eu fiz de errado, o que eu pensei de errado. Você não fez nada errado, nem pensou nada errado. Não é porque você praticou um ato errado contra alguém ou pensou errado, né, de forma negativa contra alguém.
E mesmo que você tenha os karmas, né, seja uma pessoa virtuosa, você vai ser afetado pela crise econômica. Né? Mas passada a crise, rapidamente recuperará as perdas, né, se é que teve perda. Mas não, a crise econômica é coletiva, né, afeta a população quase no todo. Crise é oportunidade para melhorar, né? Então tem que lembrar sempre isso: crise é oportunidade para melhorar. Melhorar requer mudança, né? Para melhorar precisa mudar alguma coisa, fazer diferente. Para fazer diferença, traz insegurança, traz medo, traz perigo, traz ameaça. Você tem que enfrentar isso. E mesmo na situação de crise econômica, né? No vídeo anterior até dei exemplos, né? Não vou repetir, senão vai alongar. Mas é para você fazer para mudança. Sem crise, você vai empurrar com a barriga. E retornando àquele assunto, né? O karma do pensamento negativo contra si próprio. Você é uma pessoa boa, você não faz nada, não pratica nenhum ato ruim contra ninguém, não pensa também coisa ruim para ninguém, mas você pensa para você próprio coisa negativa. Essa é uma situação complicada. Eu vou falar sobre, eu só vou mostrar nesse vídeo, não dá para abordar na íntegra nem como solucionar isso. Só para entender a mecânica. Ninguém pensa conscientemente em passar por dificuldade. Né? Claro, ninguém pensa. Eu não penso, mas eu passava por dificuldade. Por que eu passava por dificuldade? Porque na minha concepção da vida, quando criança, né, eu lendo livros, mangás e etc., via que a vida era cheia de dificuldades, né? Na história da caça do tesouro, né? Eu tinha que encontrar o mapa estava escondido, tinha que enfrentar pirata, bandido, depois que encontrou o mapa tinha que pular em cima dos jacarés, pendurar na corda num penhasco, enfim. O cenário que eu tinha da vida, né, era cenário de dificuldade. Em função disso, eu passei anos tendo dificuldades na minha vida. Esse é karma negativo que você planta para você. Até eu entender que isso era eu que coloquei isso na minha cabeça, né? Que vida é difícil. Então, você pode ser uma pessoa boa, não pensar nada contra ruim, contra outras pessoas, mas pode acumular karma negativo por causa do pensamento negativo contra você mesmo. Era o meu caso. Não era uma pessoa, não era santo, né? Mas não era uma pessoa ruim. Não pensava coisa ruim para os outros também. Tá? Não era nenhum santo, mas também não desejava maldade para ninguém. Mas, no meu modo de ver, a vida era difícil. Foi isso que eu semeei na minha mente. Isso é um karma negativo. Karma, então, é uma causa que não se efetivou, que é acumulada, fica gravada, oculta, adormecida, latente no subconsciente, esperando uma oportunidade para se manifestar. Então, é exatamente aqui uma causa que está plantada e está esperando aparecer uma oportunidade. É algo que ficou gravado aqui no seu subconsciente. Então, o que acontece? É um karma negativo, né? Que é uma causa oculta. Mas como ela fica oculta, gravada aqui no subconsciente, é tratado também como ação do subconsciente, tá? Se você não quiser entender isso como karma, tá tranquilo. Entenda como ação do subconsciente. Tua consciência faz você fazer o resgate do teu karma.
que é a mente do universo, né? Por que isso acontece? A mente do universo acolhe pensamento com suficiente intensidade. E aí a mente do universo é imparcial, tá? Então, se tiver intensidade, ela capta e vai criar aquela situação. Então, tudo que você tem que cuidar com tudo que você vê, tudo que você ouve, tudo que você fala e aquilo que você sente, né? Sente, vendo, ouvindo, enfim, você tem que cuidar. É a semente do joio que você tem que cuidar. Você tem que ter o consciente para selecionar, não deixar essas ideias ruins, pensamentos, coisas ruins entrar no teu subconsciente. Se deixar entrar, a mente do universo não julga, não seleciona, é totalmente imparcial, que é o caso meu. Eu, por minha livre e espontânea vontade, não digo vontade, mas eu concluí, né, por ver, ouvir, que a vida era difícil. Não tem nada a ver com ninguém. Eu coloquei isso na minha cabeça. Pensamento negativo é um pensamento negativo gravado no subconsciente. Turma certa Ninguém chama isso de mente do hábito ou tendência, ou conhecido como crença. A crença é que faz isso. É aquilo que fica aqui, oculto, latente, no subconsciente, esperando uma oportunidade. E como é uma coisa que fica gravada, é como videotape, tá? Assim, repete, repete, repete. Toda vez que encontra a chance, ele vai repetir, repetir, repetir. Por isso que é difícil, né, de controlar e debelar. Mente do hábito, tendência ou crença, então leva a repetição ou crise permanente, né? Que é como se fosse uma autopunição. Né? Pessoas tratam uma ação do subconsciente como autopunição. Mente do hábito, tendência ou crença é aquilo que chama mindset. Né? Se você tem o mindset da pobreza, você vai ficar pobre. Se você tiver mindset da prosperidade, você vai prosperar. Então você tem que trabalhar isso. Mas lá na frente nós vamos tratar mais detalhadamente essa questão. É só para entender, né? Para não pensar por que isso acontece comigo se eu nunca pensei, se eu nunca fiz isso. Se eu sou uma pessoa boa, sou uma pessoa honesta, nunca desejei mal a ninguém, né? Te escuta isso, inclusive foi um dos questionamentos que me fizeram. Eu não lembro de ter feito alguma coisa ruim e nem lembro de ter pensado alguma coisa ruim, mas por que acontece esse tipo de coisa? É essa situação. Caro leitor, saiba que Deus é a fonte da luz e nós todos somos luz proveniente dessa fonte. Saiba que somente a luz é dotada de capacidade para impor a própria existência. O que a luz tem de fazer é simplesmente avançar. Nenhuma luz poderá vencer as trevas enquanto estiver parado num ponto temendo a escuridão à sua frente. Portanto, amigo, marche, mostre a sua coragem de avançar. É diante dessa atitude decidida que as trevas desaparecem, abre-se o caminho. Consegue-se compreender que a vida resplandecente e livre constitui a verdadeira natureza do homem. Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado.